Se você está começando na renda variável e ainda possui alguma dificuldade em como escolher algum tipo de fundo de investimento que faça sentido para você, principalmente dizendo em fundos imobiliários, eu vou apresentar para vocês um checklist que eu utilizo para algumas tomadas de decisões que eu tenho certeza que vai ser um pontapé muito inicial para que vocês possam estar utilizando e tomando as decisões e escolher os melhores ativos de acordo com as suas análises. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Guilherme Lisboa, então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós temos o maior intuito de falar sobre investimento, negócios, empreendedorismo e passar muito conhecimento para frente. Eu tenho certeza que este canal vai te ajudar. Aproveitando a oportunidade, já se inscreva aqui no canal para que você não possa perder nenhum dos próximos vídeos que estão vindo por aí. E tem muito vídeo bacana. Deixe também o seu like para que esse vídeo possa chegar a muito mais pessoas. O poder do like ajuda muito a esse vídeo ser indicado para outras pessoas. Bom, antes de começar o vídeo, eu preciso que vocês tenham em mente que o checklist que nós vamos fazer aqui, você pode analisar tudo por dentro de alguns sites que são muito interessantes para você analisar. Eu mesmo utilizo muito esses dois, por isso que eu acho interessante passar para vocês. O primeiro dele é o Funds Explorer. Cara, esse site ele é simplesmente incrível, bacana demais. Você consegue tirar todas as informações que a gente vai dizer aqui e até muitos outros. Lá tem todos os fundos imobiliários que você pode estar analisando, basta você analisar de uma forma que faça muito sentido de estar dentro da sua carteira de investimento. A outra oportunidade também que você pode estar fazendo uma interação é o FIS.com.br. Ele é muito interessante, funciona muito parecido com o Funds Explorer, então fica aí a critério de vocês analisar qual é o melhor layout para que vocês possam estar tomando decisões muito bacanas para vocês. Para que a gente não estenda mais este vídeo, eu vou começar apresentando para vocês quais são os checklists que eu utilizo para tomar decisão. Eu peguei aqui as informações que eu anotei, beleza? Eu fiz aqui o checklist para mostrar para vocês. A primeira importância que você tem que analisar de indicador é a taxa de vacância. Basicamente é aquele imóvel ter diversas salas que estão alugadas, mas tem algumas que não estão. Ou seja, qual é a quantidade de vacância que está acontecendo naquele imóvel que não está sendo alocado? Qual que é a importância desse fundo? Se você tem um local que está totalmente alugado, você tem mais injeção de dinheiro dentro daquele imóvel e você, por estar sendo acionista daquele local, você está recebendo um pouquinho mais de dinheiro, que são os dividendos. Então é interessante sim você analisar a taxa de vacância, porque se tiver uma taxa de vacância muito alta, não é nada favorável para você estar investindo ali, porque você não tem muitos aluguéis ali recebendo mensalmente o gestor daquele tipo de imóvel. Então é interessante você analisar qual é a discrepância de que está acontecendo. Então analise para ver se está numa medida um pouco assim favorável, interessante. Cuidado, por exemplo, se está 5%, aí está 15%, 8%, 20%. Analise para ver se está um pouco linear. Então, quanto menor a taxa de vacância, mais positivo e mais dividendos você vai estar recebendo, justamente porque tem mais inquilinos lá pagando aluguéis para aquele tipo de imóvel que vai ser distribuído para os acionistas que estão acreditando no crescimento daquele negócio. A segunda análise que eu faço são os dividend yield. Nada mais é que a razão entre os dividendos que são pagos pelaquele fundo dividido pelo valor da cota daquele fundo. Quanto maior for o seu dividend yield, mais positivo é, porque maior está sendo o resultado daquela empresa, ou seja, a distribuição dos lucros para os acionistas vão ser um pouco maior. Então isso é muito positivo de você estar analisando também. Uma dica bastante interessante é para você analisar o dividend yield anual. Então você pega de acordo com os 12 meses, lá mesmo no Funds Explorer você pode analisar como foi o dividend yield dos 12 meses. Vamos colocar aqui como exemplo para que você possa estar entendendo melhor. Vamos supor que o preço dividendo que você é pago de algum tipo de fundo aí, que eu não vou dizer nenhum nome, é de 50 centavos. Dividido pelo valor da cota, vamos supor que para você ser acionista daquele tipo de imóvel, você precisa pagar R$ 85. Então vai ser 0,50 dividido por 85. E depois você vai multiplicar por 12 meses. Ou seja, naquele ano inteiro, pagou 7,05% anuais de dividend yield. É igual eu falei, quanto maior for, mais positivo é por conta da diversificação da participação de lucros para os acionistas. Então isso é muito interessante. Mas lembrando que só isso daqui não é o suficiente para você tomar decisão. Nenhuma dessas análises, desculpa, é interessante você analisar sozinha, separadamente. Analise
por completo. Faça o valuation bastante interessante para que você possa tomar decisão melhor. A terceira oportunidade não tem nome, é simplesmente uma sigla de cálculo, que é P sobre VPA. O que é isso? É o preço dividido pelo valor patrimonial por ação. Não sei por que eles não mudaram o nome, né? Porque é utilizar também esses cálculos lá para você analisar a ação de alguma empresa, mas por ser fundo imobiliário eles não mudaram. Não me pergunte porque não tenho ideia, mas permaneceram porque a ideia é a mesma. Bom, basicamente esse indicador ele diz o quão mais caro ou quão mais barato está o valor daquela cota que está sendo negociado dentro da bolsa de valores. Como que funciona o cálculo? Primeiro, vocês precisam entender o que é o VPA. O VPA é basicamente o patrimônio que é avaliado dividido pelo número de cotas que são emitidas. Isso tudo você tem como informação lá dentro do Fund Explorer, por exemplo. Bom, vamos supor que, agora para cálculo, para que você possa entender melhor, vamos supor que o preço da cota que está sendo negociado na Bolsa de Valores seja de R$100 de algum tipo de fundo aí. O valor patrimonial, que nada mais é o valor de todos os imóveis juntos daquele tipo de fundo que estão sendo investidos. Que é, vamos supor que mais ou menos eu coloquei como exemplo de 100 milhões de reais, beleza? E quais são as cotas que são emitidas? São de 300 mil, certo? Isso aqui tudo você consegue sim pegar lá no Funds Explorer. O cálculo do VPA é simplesmente o valor patrimonial, que é o VP, dividido pelas cotas emitidas, certo? 100 milhões dividido por 300 mil vai dar R$333. Gente, esse fundo está caro ou está barato? Está muito barato, porque está sendo negociado a R$100 na Bolsa de Valores. E se ele realmente, o preço dele é de 333, então tá barato sim para gente que está investindo. Agora, para que você possa saber se esse valor está descontado ou não, você precisa fazer então o cálculo, que é o P sobre VPA. O preço sobre o valor patrimonial da ação é basicamente o quê? R$100, que é o valor que ele é negociado na Bolsa de Valores, dividido pelo valor real que deveria ser, que é o VPA, que é 333. Então, o P sobre VPA ele é de 0,3. Agora, algumas observações. P sobre VPA menor que 1 é porque está acontecendo uma subvalorização da cota em relação à sua avaliação. E o P sobre VPA, que é maior que 1, está sendo uma supervalorização da cota em relação à sua avaliação. Então, fiquem de boas que vocês não precisem fazer todos esses cálculos todos. Lá dentro do Funds Explorer tem todas essas informações, basta vocês irem lá nas análises de valuation e analisar isso tudo bonitinho para que vocês possam tomar suas decisões. E é importante demais vocês terem em mente que só este indicador não é o suficiente para que você possa tomar decisão. Por quê? O P sobre VPA menor que 1, ele pode ser interessante, porém, ele pode estar com uns problemas estruturais dentro daquele imóvel. Mas também, outra observação interessante, o P sobre VPA maior que 1, ele também pode estar significando que o gestor ele está fazendo o quê? Ele está pensando lá no futuro, pensando que vai estar investindo em muitos mais negócios, que vai estar injetando maiores quantidades de valores monetários dentro daquele fundo de investimento imobiliário e vai estar diversificando mais ainda e você vai estar recebendo também maiores dividendos, porque você está aumentando a sua carteira de investimento ali dentro daquele fundo. Então o gestor pode também estar pensando nessa possibilidade de análise. Então tomem cuidado de você analisar separadamente. Não é tão interessante assim. A quarta oportunidade é liquidez. A gente fala bastante sobre isso aqui, mas é basicamente a facilidade de você poder adquirir aquele tipo de fundo e você também vender ele a qualquer instante. E como que você pode analisar esse tipo de fundo? Basta você ver a quantidade de cotas que estão sendo negociadas mensalmente na bolsa. Lá dentro você pode ver sim a quantidade que estão sendo negociadas. A partir disso você pode ver a possibilidade de que você possa estar facilitando ainda mais de ter uma maior liquidez do seu dinheiro que está ali dentro. Então a oportunidade de você comprar e depois vender, ela é muito mais prática. E como você pode estar analisando isso? Lá no Funds Explorer vai ter uma opção de volume. Ali você vai estar analisando qual que é o poder da quantidade que está sendo emitida de compra naquele mês. Então, daquela rotação, tanto de compra como de venda. Então, basta você ir na parte de volumes. O quinto indicador que eu gosto de utilizar muito é a diversificação do ativo. O que é essa diversificação do ativo? É muito simples. Vamos supor que você está analisando um fundo de investimento imobiliário. Esse fundo ele vai investir nos imóveis. Beleza. Mas só que esse fundo que você está escolhendo, ele só investe em um tipo de imóvel. Cara, a diversificação é muito mínima. É como se você estivesse investindo somente em um imóvel. Agora, quando você investe em um fundo
que investe em outros 15, 20, 16 espalhados por diversos estados do Brasil, é muito interessante porque você vai ter uma carteira totalmente diversificada, então você não vai ter um dinheiro somente alocado em um tipo de imóvel, você vai ter vários imóveis. Por exemplo, de shoppings. Existem fundos de investimento de shoppings aí que dentro da carteira daquele fundo existe mais ou menos uns 15, 17 shoppings investidos dentro daquele fundo espalhados pelo Brasil, em diversos estados. Então é muito interessante você olhar essa parte de diversificação. Porque se você estiver pensando em um imóvel só pelo preço que está o valor dele, mas ele só diversifica em um tipo de fundo, às vezes não vale tanto a pena, visto que outro tem várias outras oportunidades dentro daquele tipo de fundo de investimento para que você possa estar alavancando os seus ganhos. E lembrando que isso aqui também não é interessante de ser analisado somente ele. É interessante você usar todas as informações aqui e tirar melhores conclusões. E uma sexta observação é a localização. Localização é super importante. Lá dentro do Funds Explorer mesmo tem a opção de você olhar onde que está cada tipo de fundo. Então você pode ver qual que é a importância da localização. Vamos supor que você está investindo em um tipo de fundo que investe em shoppings. Cara, se você colocar um shopping no meio do nada, que não vai ninguém, provavelmente não vai ter lojas sendo alugadas, então não vai ter muita injeção de capital monetário ali dentro daquele fundo, então não vai fazer tão sentido você estar investindo ali. Mas agora se você tenha, por exemplo, um shopping que está no meio de uma avenida, no centro, que a localização e facilidade de você estar adentrando ali dentro é grande, então é muito provável que você tenha uma taxa de vacância baixa, você tenha uma maior interação de pessoas ali dentro, então oportunidades são muito mais. Então é uma ótima oportunidade de você também estar olhando essa parte de localização. Uma sétima oportunidade é renda recorrente. É basicamente analisar o histórico de pagamentos daqueles dividendos. Você analisar para ver se estão sendo pagos, por exemplo, tudo bonitinho, se não tem aquela discrepância toda. Vamos supor que em um mês paga 55 centavos, no outro está pagando 30, no outro está pagando 10, ou 10, no outro está pagando 60. Então, analisem isso, vejam se não está tudo um pouquinho linearzinho, assim, tudo. Provavelmente em 2020 você vai ver um pouco de discrepância em alguns tipos de fundos, não são todos, claro. Às vezes está pagando 50 e começou a pagar 25, é justamente por conta da pandemia, né? Que teve às vezes muita evasão, a taxa de vacância foi um pouquinho maior, mas já retornou muito positivo. Mas é aquilo, né? Você tem que saber entrar e vender na hora certa. Quando você tem um conhecimento dos fundos de investimentos, de renda variável primordialmente dizendo, você entende o que você está acreditando, você aproveita as oportunidades e depois vibra com o seu sucesso. Então é interessante você analisar isso também, beleza? E para finalizar, interação com os investidores. O que é isso? É justamente a interação da gestão daquele tipo de fundo com você. Por exemplo, para vocês terem noção, tem um fundo que eu invisto que eu recebi por e-mail a oportunidade de votar em alguma... eu não lembro o que era a ação que eles estavam colocando lá, mas era uma ação que eu tinha o direito de voto porque eu invisto e acredito no crescimento daquele imóvel. Então eu tinha sim a oportunidade de votar eletronicamente pela oportunidade de um sim ou de não de fazer alguma coisa lá, de alguma ação que eu não estou me recordando agora. Então você ter essa interação é interessante também de você receber relatórios de como que está acontecendo, dos investimentos que foram feitos naquele mês, o poder monetário que foi aquisitado durante aqueles meses. Então é interessante você analisar isso também. Lá no Funds Explorer você tem como ver essa oportunidade de gestão também de ativos, beleza? Essas são as oportunidades que eu analiso. Lembrando, pessoal, não olhe somente um tipo de indicador e já invista. Analise esses outros também, é muito interessante. Tem alguns outros? Tem sim também. Mas eu trouxe aqui os primordiais assim, que eu utilizo muito, que tem uma relevância muito grande. Então não deixe de utilizar também esse checklist para que você possa tomar suas decisões lá dentro desses sites, principalmente o Funds Explorer. Podia tanto estar sendo patrocinado, né? Mas ainda não estou. E em relação a isso, para que você possa tomar suas melhores decisões. Se esse vídeo já te ajudou, por favor, dá uma moralzinha aí, se inscreva aqui no canal para que você possa receber os próximos vídeos e também ajudar a gente a crescer muito mais. E também já deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar a muito mais pessoas. E já aproveita e compartilha também com as pessoas aí para que elas possam ter conhecimento em como escolher os melhores ativos para compor a sua carteira de investimentos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.